Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e hoje eu e a Júlia a gente vai falar um pouco para vocês sobre alguns métodos de esterilização físicos e químicos. Antes de falarmos sobre os métodos de esterilização, nós vamos precisar saber o que é a esterilização. A esterilização é um processo que vai visar destruir todas as formas de vida microbiana e que possam contaminar materiais e objetos. Bom, a esterilização ela é importante quando nós falamos sobre o uso dela justamente em produtos para laboratório e para realização de pesquisas. Em alguns protocolos é necessária a utilização de alguns utensílios, produtos que estejam estéreis, que vão garantir ali, a qualidade desses resultados que nós vamos precisar ao final, sem interferência nenhuma dos micro-organismos. Agora que nós sabemos um pouco sobre o que é esterilização, vamos falar um pouco sobre alguns métodos químicos de esterilização. Bom, existem vários compostos que são utilizados como métodos de esterilização por compostos químicos, né? Como, por exemplo, o óxido de etileno, o peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, o formaldeído e o glutaraldeído. Nessa aula, nós falaremos um pouco sobre o peróxido de hidrogênio e sobre o ácido peracético. A esterilização por peróxido de hidrogênio vai ocorrer dentro de uma câmara, onde será utilizado o plasma de peróxido de hidrogênio, que vai ser resultado da aceleração de suas moléculas. Esse tipo de esterilização ele visa eliminar fungos, vírus e bactérias, agindo diretamente sobre o seu DNA, RNA e fosfolipídios. Isso vai acontecer através de uma oxidação que vai ser causada pelos seus radicais livres, que vão impedir a sua reprodução do peróxido de hidrogênio e também o tempo de exposição a esse composto químico. Para realizar esse tipo de esterilização, é necessário levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a pressão, a temperatura, a concentração do peróxido de hidrogênio e também o tempo de exposição a esse composto químico. Bom, o processo de esterilização por peróxido de hidrogênio ele vai acontecer através de 5 etapas. Né? Então, é necessário que o protocolo ele seja seguido à risca, a fim de que o resultado adquirido ao final ele seja bastante satisfatório. A primeira fase é realizar a retirada total do oxigênio através de um equipamento chamado vácuo. Então, é preciso estar atento a alguns problemas que possam ser ocasionados pela presença de umidade, ou então da matéria orgânica, ou alguns problemas com a carga de energia elétrica. Essa etapa ela vai ter uma duração de mais ou menos 15 minutos. Na segunda fase, realizada a adição do peróxido de hidrogênio, né? Onde ele vai ser injetado em seu estado líquido. E após ele entrar em contato com essas condições existentes dentro do equipamento, ele vai se transformar em um vapor. Além disso, essa etapa ela também vai ter uma duração de 15 minutos. Já na terceira etapa, ela vai ser caracterizada pela difusão do gás em toda a câmara, onde ele vai entrar na superfície do material em que vai ser esterilizado naquele momento, e posteriormente uma bomba ela vai ser acionada, emitindo uma onda eletromagnética e formando o plasma. Essa etapa ela vai ter uma duração de 2 minutos. O processo de esterilização ele começa a ocorrer realmente na quarta etapa, onde os micro-organismos eles começam a ser eliminados pelo plasma, e esse ponto do processo, geralmente, ele tem uma duração média de 10 minutos. Já na quinta e na última fase, ela é feita uma ventilação, e as pressões, tanto dentro quanto fora da câmara, eles chegam ao mesmo nível, e o tempo de execução ele vai variar de 1 a 4 minutos. Bom, dentre as vantagens de se utilizar o método de esterilização por peróxido de hidrogênio é que ele não agride ao meio ambiente, ele não é tóxico. E os produtos químicos que são utilizados, eles são utilizados em baixas concentrações. Além disso, esse tipo de esterilização é bastante indicado para o tipo de material que é material médico hospitalar e que não há necessidade de um longo tempo de exposição para concluir a esterilização. Além das vantagens, também existe um ponto desvantajoso na utilização desse tipo de material para esterilização, porque alguns materiais, como papéis derivados da celulose e tecidos, eles não são adequados para esse método de esterilização, sendo necessário, então, utilizar uma embalagem que é específica. E por ser um produto corrosivo, é também necessário cuidado redobrado com o manuseio e também não pode ser utilizado em materiais de cobre, alumínio, zinco e o bronze. Esse equipamento também ele tem uma desvantagem de possuir uma câmera pequena e precisar de um alto custo de investimento.
Então, esse processo de esterilização ele tende a ser financeiramente oneroso, ou seja, ele tem um alto custo para a sua realização, de modo que passa a ser mais estratégico a muitos hospitais contratarem uma empresa que vai ser reprocessadora para fazer esse tipo de serviço utilizando o próprio óxido de etileno. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a esterilização por ácido peracético. Como isso vai ocorrer? Esse tipo de composto ele vai ser um equilíbrio de peróxido de hidrogênio, ácido acético e água. Além disso, esse material ele é considerado como tóxico e corrosivo. A sua característica é de líquido incolor, levemente amarelado e de odor semelhante ao vinagre. Bom, como ocorre o processo de esterilização por ácido peracético, né? O ácido peracético ele vai ter uma ação que vai ser esporicida, principalmente em temperaturas baixas e também na presença de matéria orgânica. Ele é realizado principalmente na esterilização de artigos que são termossensíveis e que possam ser totalmente mergulhados no líquido, né? E os materiais que são esterilizados pelo ácido peracético, eles devem ser utilizados de forma imediata, porque senão ele pode ser novamente contaminado. Bom, dentre as vantagens de se utilizar o método de esterilização por ácido peracético é que ele tem funções que são bactericida, fungicida, virucida e esporicida. Além disso, ele realiza essa descontaminação através da desnaturação das proteínas desses micro-organismos e também eles alteram a permeabilidade celular. Além disso, ele tem uma ação que é efetiva em meio à matéria orgânica, né? E ele não vai promover a formação de resíduos que são tóxicos. Bom, dentre as vantagens de se utilizar o método de esterilização por ácido peracético é que ele tem funções que são bactericida, fungicida, virucida e esporicida. Além disso, ele realiza essa descontaminação através da desnaturação das proteínas desses micro-organismos e também eles alteram a permeabilidade celular. Além disso, ele tem uma ação que é efetiva em meio à matéria orgânica, né? E ele não vai promover a formação de resíduos que são tóxicos. Bom, já com relação às desvantagens, né, da utilização do método de esterilização por ácido peracético, é que o composto ele é corrosivo, ele é considerado um ácido, então é necessário ter um cuidado redobrado no manuseio desse composto. Além disso, após a sua diluição, ele é altamente instável, porque ele lá, como eu falei anteriormente, ele é um equilíbrio iônico. E aí, quando a gente altera a sua concentração, a gente está alterando também o equilíbrio desse composto. Oi, pessoal, eu me chamo Júlia, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um método físico de esterilização, que vai ser a esterilização por raios gama. Bom, os estudos com radiação ionizante gama, eles se dão desde o início do século XX. E por que esse método de esterilização é interessante para ser utilizado? Porque a propriedade de radiação eletromagnética dele faz com que ele tenha um alto poder de penetração. Então, essa radiação ela vai atingir o DNA dos organismos que estão ali. Aquele organismo ele vai ter tanto dano celular no tecido, por exemplo, que vai fazer com que ele perca a capacidade de se reproduzir. Então, em diversos materiais que são encontrados agentes patogênicos ou como por exemplo fungos, bactérias que podem vir a influenciar no material que vai ser utilizado, a radiação gama ela vem e vai danificar esse material, fazendo com que eles não possam mais contaminar isso que você vai utilizar, como por exemplo lâminas de bisturi, que são de uso único, produtos, matérias-primas, aqueles fármacos que contêm algum agente biológico também, seja na fabricação ou na hora de descartar mesmo, a esterilização por raio gama ela é muito eficiente nesse processo. E outros exemplos de utilização do raio gama nesse método físico é na indústria de cosméticos, na indústria de embalagens, na área da saúde é muito utilizado, por exemplo, naqueles stents e naqueles produtos que são utilizados nas cirurgias cardíacas, como por exemplo as válvulas cardíacas, e
Esse tipo de esterilização, ele oferece muita segurança e muita confiabilidade, porque ele tem essa capacidade de esterilizar de forma muito ampla, rápida e eficaz também em diversos tipos de material, dependendo do tipo de material que for utilizado, ele vai oferecer essa qualidade, esse custo-benefício muito bom. Isso é muito interessante para a indústria, por exemplo, a da saúde, principalmente da saúde, porque eles necessitam de uma maneira que o produto que seja utilizado venha de forma rápida para a empresa e com uma grande confiabilidade. Então, devido a essas características de ser uma utilização segura, de não apresentar resíduos tóxicos depois do seu uso, diferente de alguns métodos químicos, ele também se apresenta como um método mais ecológico, mais viável, uma vez que ele não vai poluir as águas, ele não vai gerar gases tóxicos e nada desse tipo. Então é muito interessante essa utilização desse raio gama. E esse é um exemplo de um método físico, mas existe muitos ainda a serem utilizados. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar mais. E é isso. Muito obrigada.